Olá, pessoas! Vocês estão ouvindo o Do The Math. Eu sou o Marcel Giraldini, founder e Chief Growth da Math Group, e a gente gosta de falar bastante de educação aqui nesse podcast, e hoje não vai ser diferente. Hoje a gente trouxe mais um business de educação para a gente entender como é que dá para mudar a sociedade, não é isso, Cássio Politi? É isso, Marcel. Muito bom estar mais uma vez aqui com você. Aliás, mudar a educação em um público muito importante, muito grande no país, né, que são as chamadas classes C e D. Então a gente vai conversar daqui a pouquinho com o Rafael Diniz da FECAF. Mas antes, deixa eu dar um alô aqui, as boas-vindas para a nossa Fabiana Amaral da Math Marketing. Tudo bem, Fabi? Tudo jóia, gente, vocês. Tô curiosa e tô muito empolgada com esse papo, porque é uma instituição aqui que está indo numa mão bem diferente de muitas outras empresas de educação. É isso aí, a instituição chama Faculdade Capital Federal, mas a gente costuma chamar de FECAF, o mercado chama de FECAF. É uma faculdade, como a gente já rabiscou aqui, esboçou aqui, é uma faculdade voltada para o público C e D e tem como missão transformar a vida dessas pessoas, fazer com que esse pessoal das classes C e D se torne profissional muito capacitado para o mercado de trabalho. E faz isso por meio de uma experiência universitária bacana. E para conversar com a gente tem o Head de Marketing da FECAF, o Rafael Diniz. Rafael, muito bom ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite para esse papo. Obrigado, Cássio. Obrigado, Marcel, Fabi, aí pelo convite. Vai ser uma honra aqui dividir um pouco da nossa trajetória, né, um pouco das nossas práticas aí na FECAF, com vocês, para agregar aí para os nossos ouvintes do podcast. Então, vamos lá. Bom, você né, Rafael, um gestor de marketing e o gestor de marketing hoje é cada vez mais o gestor Martech, né, que é o gestor Data Science, né? É isso que a gente tem visto nas empresas. Imagino que numa empresa que tem uma atividade online, né, tão intensa via EAD como vocês, os dados sejam muito usados. E aí eu queria começar te perguntando isso. Como é que os dados são usados, né, para gerir, para analisar, para prever resultados na FECAF? Bom, acho que basicamente antes, né, deixar um ponto aqui interessante, você mencionou aí a questão do Martech, né, eu sou da geração Z, né, eu fui gestor de marketing com 19 anos, né, foi o meu primeiro cargo de gestão aí, então eu estou 10 anos à frente da média do mercado, né, geralmente as pessoas assumem um cargo de liderança com 29 anos de idade, tá? Esses dados aí, já falando de dados também, esses dados são da Glassdoor, né? Então, eu caí em uma instituição muito tradicional, né? Há 4 anos atrás, 2019, e dentro dessa instituição tradicionalíssima, vinda de um grupo que já tinha tido 2 outras instituições, né? Eu tinha a missão de revolucionar a comunicação através da tecnologia. E, basicamente, hoje, né, a sua pergunta, a gente utiliza dados para tudo aqui na FECAF, né? Aqui, basicamente, é proibido falar a palavra eu acho, né? Inclusive, o verbo acho é muito utilizado nas empresas, muito, né? E aí, basicamente, a gente tem como filosofia o seguinte: quando você acha uma coisa, você não tem certeza de absolutamente nada, né? Então, por isso, aqui as nossas decisões, né, a gente está em um momento de crescimento, expansão muito grande, né, a gente praticamente dobrou de tamanho 4 vezes, né, e a gente não dá espaço para o achismo, a gente senta e avalia tudo. Só para você ter uma ideia, a gente vai passar agora do status de faculdade para centro universitário, né, que é, só para explicar para o pessoal, dar um contexto, existem 3 níveis, né, você tem faculdade, você tem centro universitário e você tem universidade. Cada um desses estágios te dá uma série de permissões e obrigações também junto ao Ministério da Educação, né? Então, como a gente vai virar centro universitário, a gente tem uma maior liberdade para ofertar cursos de graduação, tanto presencial quanto EAD, quanto pós-graduação. Mas a gente também tem algumas obrigações acadêmicas, né, junto à comunidade, e algumas obrigações também relacionadas à pesquisa científica, né? Então, nós, como centro universitário, temos o dever e missão de colaborar com a nossa comunidade através da pesquisa acadêmica, né? E aí, basicamente, só para te dar
um overview e responder a sua pergunta. A gente estava numa reunião pensando no portfólio de cursos para o próximo ano, né? E a gente pensou assim, qual curso a gente vai produzir primeiro no ensino à distância, sendo que agora a gente pode ofertar vários, né? Vamos produzir todos? Vamos produzir 1, 2, 10? Então a gente teve a seguinte ideia de coletar uma série de opções de curso, jogar esses dados jogar essas opções de palavra-chave, né, no Google Ads e entender quais têm maior volume de demanda, para aí sim categorizar e, de acordo com a demanda, eu executar a produção de conteúdo para esse curso. Então, é basicamente uma decisão baseada em dados. Eu não estou decidindo baseado no porque eu gosto do curso de segurança pública e privada, gestão da segurança pública e privada. Não. Se ele tiver demanda, ele vai ser priorizado. Se ele não tiver demanda indicada por ferramentas como Ubersuggest, o SEMrush, o Google Ads, o Google Trends, eu não vou investir tempo e energia na produção desse conteúdo. Pelo menos não primeiro. Então, aí, já respondendo a sua pergunta, a gente utiliza dados para tudo aqui na FECAF. Tem uma máxima que a gente gosta de trazer aqui no podcast bastante, que a gente só tirar um pouco do véu do glamour em algumas coisas. Então, só me permite dar aqui 20 centavos de contribuição na tua resposta, mas é interessante o pessoal que está ouvindo e falar, nossa, mas, poxa, eu tenho coisas que eu só acho, Tá, mas é diferente de você achar e tomar uma decisão por aquilo que você acha, e você achar e ir investigar. Quando a gente fala muito acho, mas o problema não é você ter a inventividade, a criatividade de perceber coisas e ter insights. O problema é que as pessoas não vão atrás de provar os dados. Você acabou de mostrar um exemplo que vocês usam para provar o dado. Porque eu tô falando isso que eu já recebi feedback, pessoal, mas, nossa, até chegar nesse nível, não é matar a criatividade, né? Pelo contrário, a gente conversou aqui com o pessoal, se eu não me engano, da XP, que trouxe a frase, cara, nada é mais libertador do que poder falar eu não sei. E é muito bom, porque na hora que você fala assim, eu não vou falar o eu acho, você pode falar, ó, eu não sei. Eu posso olhar, talvez isso ou aquilo. Tenho que investigar. E o fato de você tirar o acho da mesa, você não precisa ter opinião. Você fala, se eu não tenho dados, eu não sei. E isso é extremamente libertador. Então, para quem está chegando agora, não está acompanhando a gente aí em todos os episódios até então, acho que queria trazer esses 20 centavos para o pessoal não ficar com medo da tua resposta. Vai demorar para eu chegar nesse cenário. Acho que não. Aí, assim, é o meu acho que não. Né? Tira a parte de névoa da frente e é libertador tu tirar isso da sala e poder falar, eu não sei, eu vou atrás para ter certeza. É libertador. A gente está acostumado que tem que ter opinião para tudo e a gente não precisa ter opinião para tudo. Você pode simplesmente não saber e vá atrás da resposta. Pegando uma carona, eu gostei bastante do momento que você trouxe ali, né? Você estava falando ali de ferramentas de SEO, então conseguir olhar o que as pessoas estão de fato procurando com intenção de consumo do conteúdo, né? Ali o Ubersuggest, o SEMrush e tudo mais, para a partir daí, se ela está perguntando para o Google sobre determinado tema, muito provavelmente ela tem interesse, então baseado nessa hipótese vocês vão construir o curso. Acho fantástico, mas eu tenho que te perguntar outra coisa. Na hora que você está fazendo este trabalho, você pode ter a mais diversa saída, porque você está parando para ouvir. E ao parar para ouvir, a gente tem um livro que eu gosto muito, que é o Todo Mundo Mente, que ele traz um ponto de... Na hora que a gente para ouvir o que a pessoa fala na caixa do Google, aí a gente vai ver que o que ela escreve na rede social, o que ela responde na pesquisa é bastante diferente. Então, como é que você trabalha a tua gestão de budget? Porque o teu retorno a olhar o que as pessoas estão genuinamente interessados pode ser diferente ou do insight ou do que elas falaram numa pesquisa na loja. E isso pode mudar bastante o teu budget pré-alocado para o outro ano. Como é que vocês trabalham essa questão? Claro, com certeza. É interessante esse ponto que você colocou, Marcel. E aí, acho que até para pegar um gancho e construir uma nova resposta e até tranquilizar o pessoal sobre, né, esse nível de decisão que a gente tem aqui, onde a gente não utiliza a palavra eu acho, a gente utiliza muito a palavra vamos testar. As palavras vamos testar. A gente não usa, a gente não faz nada quando a gente não sabe e não tem fonte nenhuma para se embasar de dados ou alguma fonte segura, a gente testa. Né? Só que para testar muito, tem um livro que eu gosto muito também, chama Hacking Growth, do Sam Ellis, né? O Sam Ellis trabalhava no Dropbox, e ele mostra a metodologia de Growth Hacking aplicada. Basicamente, é uma metodologia de testes. Então, a gente assume
três principais pilares aqui. Se nós não sabemos de nada, nós precisamos testar tudo, avaliar tudo e masterizar tudo. Então, a gente parte do seguinte, hoje, na FECAF, depois de construir aí 3 anos de evolução de análise de dados, a gente tem uma previsibilidade dos resultados muito maior. A gente tem um grande desafio no segmento educacional, que é o seguinte, muito diferente de um e-commerce, a gente tem vários touch points ao longo da jornada do cliente, muito mais do que um e-commerce, tá? Então, a gente mensurou aqui o seguinte, apenas 4% da nossa base fecha uma matrícula de graduação ou pós-graduação após um único contato com a marca. O restante são 4, 5, 6, 8, 18, 20. Tem pessoas no nosso CRM que chegaram a fazer 26 conversões. Pessoas que abriram 40 e-mails. Digo assim, elas abriram os e-mails que a gente mandou 40 vezes. Ela converteu via Google Orgânico, via Google Pago, via Facebook Ads, via LinkedIn Ads. Ela abriu um e-mail. Então, perceba que é muito difícil de eu atribuir qual canal efetivamente fez a pessoa comprar, diferente de um e-commerce. No e-commerce, eu consigo mensurar a conversão, seja no Google Ads, seja no Facebook Ads, LinkedIn Ads, de uma forma muito fácil. Origem mídia, compra, eu atribuo a conversão àquilo. Porém, esse modelo, né, que o Google tem evoluído muito nisso para atender empresas como a nossa, que tem esse ciclo de venda maior, né, que é um modelo baseado em dados, que é um modelo de atribuição diferente. A gente tem um modelo de atribuição de primeiro contato, ou seja, o cara converteu num Facebook Ads pela primeira vez, independente das outras mídias, eu vou atribuir para o Facebook Ads. Mas vamos supor que esse mesmo cara, antes de fechar a matrícula, ele converteu via Google Ads. Então, se eu usar o modelo de atribuição de último contato, a conversão vai ser contabilizada para o Google Ads. No nosso caso, o que a gente entendeu? A gente entendeu, depois de mensurar e avaliar os nossos canais, que efetivamente o Google Ads traz pessoas que querem comprar, como já é meio esperado e a maior parte das empresas tem isso como verdade, né? É aquela famosa analogia do restaurante, né? As pessoas que estão no Google são aquelas que estão com a mão levantada, né? Quem está olhando o cardápio é quem está no Facebook, quem está no Instagram, quem está na rede social, onde eu vou fazer um trabalho de publicidade ativa. Mas hoje o nosso budget ele é muito mais orientado para Google. Por quê? E eu vou te dizer o seguinte, a gente fez uma estratégia aqui na região chamada estratégia da Coca-Cola, né? Basicamente, o que é isso? Você não toma um refrigerante de cola, você toma Coca-Cola, né? Então, hoje, se você pesquisar na minha região, quais são as intenções de busca das pessoas, elas não pesquisam mais faculdade, elas pesquisam por FECAF. Então, a intenção nossa era transformar a FECAF aqui na região na Coca-Cola das faculdades, né? E aí, com base nisso, como a palavra-chave que está sendo pesquisada é do meu domínio, eu tenho preferência no leilão pago e também tenho preferência no leilão orgânico, né? Então, basicamente, a gente utilizou isso. Então, hoje na FECAF, eu não tenho um canal que é o melhor. Eu trabalho junto com o meu time para que todos os canais sejam fortes, porque todos eles fazem parte da jornada de conversão do cliente, né? Então, a gente tem clientes hoje que falam assim, eu pesquisei a FECAF no Google, aí eu achei o TikTok, eu vi um TikTok de vocês, do mascote de vocês dançando, pô, muito legal. E aí depois ele volta e fala com o comercial, depois ele abre um e-mail. Então, não existe canal mágico, né? Dentro do segmento educacional, a gente entendeu que não adianta ficar focando em um canal apenas e masterizar esse canal. Não, eu tenho que focar em toda a minha estratégia de marca como um todo, né? E aí entra o grande ponto, né, que eu não vou dar o spoiler agora, acho que depois a Fabi vai falar para a gente, que a gente abriu os olhos e começou a olhar para players de outros segmentos, que é o que muitas empresas não fazem. Ele olha só para os seus concorrentes, né? Não, eu vou olhar o que o concorrente está fazendo aqui, porque ou eu tenho que fazer melhor, ou eu não posso fazer pior que ele. Tá, mas basicamente a gente entendeu o seguinte, quando a gente quer a matrícula do aluno, a gente está concorrendo por duas coisas dele, que todo mundo está concorrendo.
a atenção e o dinheiro, certo? Então, o meu concorrente não é simplesmente a Unip, não é simplesmente a Uninove, não é simplesmente a Anhanguera. O meu concorrente é o supermercado Carrefour, por exemplo. Aí você pode falar, nossa, mas que loucura, Rafael, como assim o supermercado Carrefour? Pois é, durante a pandemia, meu público é C e D. Ele estava escolhendo entre fazer a matrícula e comer. É difícil ouvir isso, né? Mas é entender como que os dados afetam a nossa percepção e entender que o meu público não sou necessariamente eu. E aí eu construo campanhas e iniciativas de marketing, iniciativas de desconto, de bolsas, voltadas para o meu público efetivamente. E não unicamente para mim, entendeu? Então, basicamente é assim que eu trabalho. A gente trabalha os dados aqui na FECAF para tomada de decisão. Rafael, é muito legal ouvir vocês falar, porque como até a gente falou, né, vocês vão por um caminho diferente de muitas outras empresas de educação, ou instituição de ensino, ou faculdade, universidade, enfim, todo esse segmento, né. Um ponto que eu queria deixar para os ouvintes aqui é, para quem quiser, de repente, se interessar por isso que o Rafael comentou, né, dos touch points ali, você tem vários touch points, ou seja, vários momentos em que você teve contato com o seu cliente antes dele converter. Isso acontece num e-commerce também, quando a gente fala, ninguém chega lá, de repente, vai lá e compra o computador de cara. Ele pesquisa, ele foi impactado, ele vai ler nos blogs, enfim, tem uma série de coisas que acontecem ali no meio do caminho. A mesma coisa que a gente já mencionou também, instituição financeira, né? Então, esse modelo de atribuição, ou Media Mix Modeling, ou Multi-Touch Attribution, enfim, chamem do que quiser, na verdade, ele traz todos esses touch points que podem acontecer ao longo de uma jornada antes da conversão, né? E aí você consegue chegar nisso que o Rafael está comentando aqui, de poxa, tem pessoas, talvez pouco percentual ali da base, né, um pequeno percentual da base que vai converter com só uma ou duas impactos, né, 1 ou 2 impactos ali, e você vai ter pessoas que vai passar por diversos impactos até que ela tome a decisão mesmo, né? E para quem se interessar por esse tema, a gente tem 2 outros podcasts que a gente gravou, um com a Magda, Head de Growth do Banco BV também, que fala disso para esse universo de financiamento de veículos que é totalmente diferente, e também o da Jocasta. E aí, Rafael, voltando aqui, né, para o nosso papo, quando eu queria que você contasse um pouquinho, né, o que é esse caminho diferente que a FECAF passou a olhar, ao invés de simplesmente determinar ali, o nosso conteúdo, a nossa metodologia de ensino vai ser exatamente essa daqui, e vamos marcar isso em pedra e não vamos mudar. Conta um pouquinho de qual foi o olhar de vocês, que não partiu, né, não era de dentro para fora, era muito mais olhando para o resultado que vocês esperavam buscar ali de um profissional bem qualificado e bem sucedido no mercado, para depois trazer isso para dentro da FECAF. Bom, basicamente, Fabi, o que acontece? A gente percebeu o seguinte, cerca de 80% dos alunos egressos, né, da FECAF não sabiam mexer num Excel. E isso para o mercado de trabalho é horrível, né? E isso estou falando dos egressos da FECAF. Quando você vai atrás de dados consolidados do segmento da educação, você tem um déficit muito grande, na verdade, né, que já vem desde a educação primária, básica e o ensino médio, né? A gente sabe que a educação no Brasil é um desafio gigantesco, né? A gente ainda tem notas ridículas no PISA, né? A gente ainda tem uma estrada de crescimento muito grande, né? E basicamente a gente forma alunos que não sabem, na sua grande maioria, fazer uma regra de 3 simples, né? E a gente lida com essa realidade todo dia aqui, inclusive na FECAF a gente tem uma iniciativa de nivelamento, né? A gente pega os alunos do ensino, os nossos egressos do ensino médio, né, e oferece para eles ali matemática e língua portuguesa como extensão de forma gratuita, né? E a gente está agora querendo expandir isso um pouco para a comunidade no geral, inclusive até com um plano de alfabetização, né? Pegando pessoas que são analfabetas e fornecendo esse curso gratuito de alfabetização para essas pessoas também, tá? Então, o que acontece? A gente fez o caminho inverso. A gente foi para as empresas,
né? A gente consultou aí várias e várias empresas, tá? E a gente perguntou para eles, olha, o que que um biomédico precisa ter para trabalhar na sua empresa? O que que você precisa que ele saiba? Né? O que que um administrador precisa saber? O que que uma pessoa formada em marketing precisa saber? Então, a gente começou a coletar insights e dados durante um ano todo dessas empresas, né? E quando a gente parou para analisar o que a empresa pedia versus o que a gente tinha no nosso currículo, que é baseado num modelo totalmente acadêmico, né? A gente percebeu que não fazia sentido algum, né? A gente estava ali apenas construindo grades curriculares muito voltadas ao acadêmico, né? Que não iam agregar em nada no mercado de trabalho. E se o nosso objetivo era transformar pessoas do público C e D em grandes profissionais para o mercado de trabalho, a gente precisava mudar, né? E aí surgiu um projeto chamado PIA 3.0, que é o projeto de inovação acadêmica, onde a gente reformulou todas as grades de todos os nossos cursos e basicamente a gente jogou, sendo bem sincero assim, a gente jogou muita coisa fora, né? Muito academiquez fora, né? Então, basicamente, hoje, na maior parte das instituições, em algumas disciplinas do curso de marketing, posso te dizer, eu sou professor no curso de marketing, no passado ensinava-se 4Ps, né? Produto, preço, praça e promoção. Só que isso era ensinado de forma teórica, né? Hoje, a gente contextualiza isso, né? A gente vai para os 8Ps, que são os 8Ps do marketing digital, né? A gente contextualiza isso e transforma isso em portfólio para o aluno, transforma isso em microcertificações para o aluno, onde efetivamente ele vai aprender uma coisa que ele vai usar, né? Então a gente tinha dois problemas aí para resolver. A gente tinha um mercado de trabalho que pedia X enquanto a gente estava entregando Y, e a gente tinha um aluno que não aguentava mais receber Y, porque era chato, porque dormia na aula, né? Hoje as nossas aulas são totalmente práticas, né? A gente tem uma equipe de inovação acadêmica voltada para treinamento dos docentes que dão 100% das aulas práticas. Então, em todas as aulas práticas, a gente vai olhar ou exemplos, ou vai ter case, ou vai ter aplicação prática, mão na massa, hands-on, total, né? E isso mudou muito a nossa forma de enxergar, né? Inclusive, reduziu a nossa evasão. Por quê? O aluno entende que é uma aula legal, é uma aula bacana. Por isso que a gente fala muito aqui hoje de experiência universitária, né? A gente vê uma ascensão muito grande do ensino à distância, né, muito grande frente ao presencial, e basicamente a gente acredita que no futuro as pessoas vão optar fazer graduação presencial por conta da experiência, e não mais porque a graduação presencial é tradicional. O tradicional vai ser o EAD, o presencial vai se tornar algo premium, vai se tornar algo que precisa de experiência. Então a gente inaugurou um conceito aqui chamado de edutainment, né, que é education com entertainment. É a educação com entretenimento, né, seguindo ali várias teorias de convergência das mídias. Então, basicamente, só para você ter ideia, a gente está desenvolvendo algumas frentes de inovação, como ter um LMS que o aluno vai poder assistir no celular e vai aparecer um Instagram, no computador e vai aparecer um LMS normal, mas ele também vai poder assistir na Smart TV dele, parecendo um Netflix. Então, teoria da convergência das mídias. Então, quando você imaginou que você poderia consumir um curso de graduação como se fosse uma série? E com base nisso, a gente está reformulando também todas as nossas aulas do EAD. A gente está regravando tudo de novo, com modelo prático, todo adaptado para o mercado de trabalho, né? A gente tem uma grande porcentagem já pronta disso, mas a gente tem trabalhado nesse sentido, né? E oferecer para o aluno o que ele precisa, né? E com isso a gente consegue muito mais penetrar dentro das empresas para conseguir parcerias acadêmicas, né? Onde eu tenho um ecossistema de aluno, instituição de ensino e empresa. E a partir disso a gente consegue impactar muito mais a mobilidade social, né? E gerar mais empregos, gerar uma mão de obra qualificada que o mercado hoje tanto demanda também. Maravilhoso, é muito legal essa forma, porque, nossa, só nesses últimos minutos aí você já jogou um monte de informações novas e diferentes para inspirar muita gente que está ouvindo, eu tenho certeza. E até muito corajosa no sentido
até dos pontos que você comentou, putz, a gente viu coisas que a gente tinha que não faziam sentido dentro do objetivo que a gente queria alcançar e a gente jogou fora. E um outro ponto também, que a gente tinha conversado, né, quando a gente pensou nos tópicos aqui para falar, que eu acho que é legal você comentar um pouco, é sobre a simplificação do funil, que foi uma preocupação sua também, porque muitas pessoas acham que, sei lá, putz, o funil precisa ter 1 milhão de estágios, eu preciso saber todas as coisas, tal. São visões diferentes, né? Não é certo ou errado, mas acho que vale você contar um pouquinho aí de como a FECAF achou que era importante fazer essa simplificação do funil, quais foram as vantagens, né? Quais são as vantagens disso e quais foram as dificuldades para vocês fazerem. Acho que seria legal se você comentasse. Maravilha. Bom, basicamente assim, o funil de marketing é um assunto polêmico para vários e vários tipos de negócio, né? Que nem você falou, assim, cada funil tem sua particularidade, né? E cada negócio tem sua particularidade. Negócio B2B é diferente de B2C, B2B que é SaaS é diferente de B2B que sei lá, terceirização de serviço, né? Então, a gente tem vários e vários modelos. Então, basicamente, o funil tradicional da educação é o seguinte: eu tenho visitante, eu tenho lead, eu tenho inscrito, eu tenho aprovado ou reprovado, eu tenho matriculado, né? É um funil de 5 etapas, né? E algumas instituições consideram alguma outra etapa que gira em torno de 6 ou 7 estágios de funil. A gente seguiu do seguinte, tá? A gente simplificou seguindo a metodologia que é fornecida pela empresa que fornece software para a gente, né, que é a RD Station, a Resultados Digitais, que é uma referência no mundo de marketing e vendas, né? Então a gente utiliza o software RD Station e o funil deles é muito simples: visitantes, leads, oportunidades e vendas, né? É muito simples. O que a gente ganhou ao simplificar o nosso funil? Primeiro, eu inconscientemente forcei o meu comercial a abordar todas as oportunidades, porque o comercial antes entendia somente aqueles que estavam inscritos como oportunidades, né? Imagina, o cara entra no meu site, ele deixa o nome e o e-mail dele para receber um e-book, por exemplo. A gente entende esse cara como um lead, beleza? Ele é um lead. Aí, de repente, ele é impactado com alguns e-mails marketing que eu mando lá via automação, ele faz uma inscrição no processo seletivo. Opa, ele está inscrito. Aí o meu comercial começava a trabalhar, tá? Hoje, o que a gente faz? A partir do momento que o cara vira inscrito, que ele se inscreve para qualquer coisa e ele deixa pelo menos um telefone para contato, tá? A gente tem várias fontes de captação: teste vocacional, e-book, o próprio processo seletivo. A gente está evoluindo no sentido de criar um modelo de inscrição via WhatsApp, um negócio totalmente maluco aí, tipo a inscrição do processo seletivo pelo WhatsApp, assim, um negócio muito louco, já automatizado. Mas todos esses caminhos que me geram esses dados, eu já coloco alguém do comercial para conversar com ele, tá? Então eu faço o meu contato humano nesse momento. Então, basicamente, eu tenho essas opções, né, de funil, e a gente entendeu que o estágio menor, né, simplificado, facilitava a conversão e aumentava a conversão. Paralelo a isso, a gente mudou muito do nosso módulo de inscrição de processo seletivo. Antes, a gente fazia como todas as instituições de ensino, né? Você quer fazer uma inscrição no vestibular, você tem que me dar o seu CPF e o seu RG. Só que no Brasil, a gente tem uma coisa chamada golpe, né? E as pessoas morrem de medo de golpe, de CPF, de Pix. Agora, ainda mais que o Pix a chave Pix pode ser o CPF ou pode ser o RG, né? Então, se você entra num módulo de inscrição que me pede nome, telefone, e-mail, RG, CPF, endereço e não sei o quê, cara, a chance de você não preencher isso é muito grande, né? Então, hoje a gente pede o quê do lead? Nome, telefone, e-mail, a modalidade que ele quer, só. Depois eu peço curso turno, se for presencial, e polo, se for EAD. Acabou. Eu peço 6 dados no máximo para o lead. E aí, só para você ter uma ideia, por remover o CPF do nosso módulo de inscrição do processo seletivo, a nossa taxa de conversão de visitantes para leads saltou de 7% para 50%. Então,
imagina que antes eu investia R$ 1 milhão, né? E gerava um resultado. Hoje, eu invisto R$ 400 mil e gero o mesmo resultado. Só removendo um CPF do processo como um todo. Então, olha como que uma pequena mudança, né, e uma análise de dados bem feita nos seus estágios de funil podem te ajudar a melhorar o processo. Né? E aí vai de cada pessoa, vai de cada caso. Por exemplo, às vezes, se você está falando de um negócio B2B, que é um software que precisa necessariamente de uma reunião, você precisa ter um agendamento de reunião. Então, um funil B2B sugerido para um negócio desse poderia ser visitante, lead, né, agenda, apresentação e venda ou remarketing. Tá? E aí a gente tem, baseado nessa simplificação, a gente consegue trabalhar muito mais efetivamente o nosso remarketing, porque a gente não fica avaliando se o cara ele é inscrito, mas ele não fez o processo seletivo, mas ele não é aprovado, mas ele é reprovado. Não, a gente entende que todo mundo que se inscreveu num processo seletivo e que deu esses 6 dados para a gente é uma oportunidade de negócio. E aí, a partir de ser uma oportunidade de negócio, o meu comercial vai entrar em contato com ele e vai converter ele. E aí, da etapa de oportunidade para matrícula, a gente saltou a taxa de conversão também, que era de 17% para 46% hoje. Então, hoje eu tenho um funil que converte 50% de visitante para lead, 60% de lead para oportunidade, porque a gente investe mais em Google e traz leads mais qualificados, e aí eu tenho 45% de conversão de oportunidades para vendas. Então mexe no teu budget, né, Rafael? Exatamente. Agora eu estou pronto para escalar. Eu gosto, Rafael, inclusive que tu trouxe aí os elementos do... eu me baseei aqui no que veio do pessoal da RD, e aí a gente fez estes testes, vamos lembrar lá o que o Rafael falou agora há pouco, né? Eu não falo eu acho, eu falo Sim. Eu vou testar, porque uma coisa que... Eu sei que tem um aluno meu que ouve podcast, uma coisa que eu odeio é quando o cara tenta pegar algo que a gente falou, ou aqui, ou em qualquer outro lugar, e vai levar isso como uma fórmula pronta. Então é assim Sim. que eu faço. Não, gente. É assim que o Rafael entendeu que porque ele está fazendo um trabalho de branding muito bom, que agora a pessoa está procurando FECAF, não está procurando faculdade, a estratégia Coca-Cola que ele colocou, que isso está desovando no maior conhecimento de marca, que ao desovar o maior conhecimento de marca, o funil dele, ele pôde tirar e antecipar, e esse teste de antecipar o funil deu esses resultados, portanto isso para ele agora permite ele escalar. Então, olhar só o que ele executou como atividades final e tentar entender que isso é a tua fórmula pronta, para quem está nos ouvindo aqui, e agora mensagem direto para meus alunos que outro dia colocaram coisa em trabalho que eu mandei, mas você falou isso no podcast. Não, o que foi falado no podcast é testa. Sim. Então, assim, pegar a fórmula pronta de outra empresa é, para mim, o segredo do fracasso, porque fazer matrículas do curso para FECAF, do modelo que eles estão colocando, é muito diferente do que fazer matrícula, por exemplo, de medicina da Edux. É outro negócio, que é diferente de fazer matrícula de curso de inglês, que é diferente de fazer matrícula de clube. Entendeu? Que é bem diferente do curso de Hotmart. Então, cada negócio tem as suas particularidades no todo, como é o relacionamento com a sua marca, e aí você chegar numa fórmula, que é a fórmula que ele chegou agora, passou várias fases de teste, e eu adorei como você montou. Eu fiquei com uma dúvida, quanto tempo, não precisa falar quantos testes, porque isso é difícil da gente conseguir, porque devem ter sido muitos, mas quanto tempo até você ter olha, visto agora o meu cenário, isto aqui é a minha fórmula de conversão desenhada. Quanto tempo você precisou para conseguir ter esses números bem fechados? Tá, foram incríveis 12 meses de teste, 12 meses, tá? A gente tem uma cultura de teste acelerado aqui, eu acho que é importante complementar a sua fala com outro princípio, né, que é uma filosofia de marketing que a gente adotou aqui, que é, a gente não para de fazer o que dá certo para tentar algo novo. Fazer isso é a receita pronta para quebrar o negócio. Então, aqui a gente não faz uma coisa ou outra, a gente faz uma coisa e outra. Tá? Então, assim, paralelo ao que dá certo, eu faço uma ramificação do que dá certo para um teste. É basicamente um teste AB, né? Continuo rodando o que está dando certo e faço um novo teste. Por exemplo, agora vai vir uma nova rodada de inovação, né? Onde a gente vai testar a inscrição do processo seletivo por WhatsApp.
tá? E aí fica o insight aí para todo mundo aí, o WhatsApp Marketing é o futuro, né? O metaverso deu uma flopada e agora o Mark Zuckerberg precisa recuperar a grana, então ele vai investir pesado no WhatsApp Marketing, tá? Isso foi dito no RD Summit por diversos dos melhores palestrantes de marketing e vendas do Brasil. Então, Conversation Marketing é o futuro, né? Se o seu e-commerce não vende por WhatsApp, e estou falando de venda automatizada pelo WhatsApp, você vai ficar para trás. Se a sua empresa não permite a inscrição de uma pessoa por WhatsApp, de forma automatizada, com inteligência artificial, com chatbot, coisas assim, você vai ficar para trás. Tá? Por quê? Essa é a forma que a Meta, né, o Facebook, encontrou de monetizar o WhatsApp. Né? Se eles colocassem anúncios no WhatsApp, todo mundo ia parar de usar o WhatsApp e ia migrar para o Telegram. Então, a forma como eles entenderam vamos pegar a grana das empresas que querem usar o WhatsApp para enviar mensagem para os consumidores, né? Aí tem o verification lá do WhatsApp Business, agora você paga R$ 1 e alguma coisa por mensagem enviada em lote, e eles vão faturar uma grana gigantesca com base nisso. Né? Então fica aí o insight para o futuro, a gente já pegou essa visão de futuro e testou. Então assim, Marcel, só para te responder, foram 12 meses. Tá? Geralmente a gente testa, a gente tem uma metodologia de teste do seguinte aqui, a gente atribui de 1 a 5, tá? Não de 1 a 10, a gente atribui de 1 a 5 o quão impactante é aquela inovação. Né? A gente dá uma nota. E aí, baseado de 1 a 5, por exemplo, se for 1, a gente testa durante 1 mês, se for 2, a gente testa durante 3 meses, 3 durante 4 meses e assim sucessivamente, tá? Então, sempre deixando 1 mês para a gente preparar o terreno para o teste, entendeu? Então, basicamente aí, 1 mês não, 2 meses para preparar o terreno para o teste, tá? Então, basicamente, como essa inovação do processo seletivo era impactante no nível 5, a gente colocou 2 meses para estruturar isso e testou durante 10 meses, tá? Rafael, deixa eu perguntar uma coisa aqui. Você explicou muito aí de como vocês lidam com os dados, mas eu fiquei curioso para saber como é que o time enxerga os dados e o quanto enxerga, né? Vocês fazem gestão à vista? Se fazem, que dados vocês colocam lá? O que você prioriza? Bom, muito interessante sua pergunta, Cássio. A gente tem um livro que a gente se baseia muito aqui na FECAF para construir a cultura. A gente tem se baseado muito, que é o livro A Regra é Não Ter Regras, né, do Netflix, aí, do CEO da Netflix. É um livro muito bom, muito disruptivo, né, é realmente ali um tapa na cara de muitas das práticas de gestão que a gente tem na maior parte das empresas. Novamente, não levem ao pé da letra, se vocês lerem esse livro, tudo que vocês encontrarem lá, porque tem coisas como, por exemplo, na Netflix os funcionários tiram o quanto de férias eles quiserem e quando eles quiserem. Né? Então não é bem assim, você vai adequar de acordo com a sua operação. Mas a gente se baseia muito nisso. No Brasil, nem se você quiser, né? No Brasil tem uma chamada Convenção das Leis Trabalhistas que não te deixa fazer isso. Não significa que o pessoal fala, então eu vou tirar uns 90 dias de férias por ano. Exato. Não, porque tem uma coisa, eu adoro esse livro, eu concordo com o Rafael. Ele é ótimo pra cultura americana, porque eles foram bastante radicais em muitas coisas. Não, tu negocia, tu tem tua meta, tu tira tuas férias, eu não tenho que gerenciar isso na tua vida. No Brasil não é assim, Exato. Então a gente tem que tomar cuidado, mas eu adoro o livro, tô com o Rafael. Exatamente. E aí, sobre a gestão à vista, eles falam muito, né, sobre a gestão à vista e tal, e a cultura que a Netflix transmite nesse livro é basicamente, sintetizando tudo, é a liberdade com responsabilidade. Né? Então, hoje a gente permite que todos os funcionários, né, do level A, né, que seriam os nossos analistas, eles tenham acesso aos dados. Então, eles podem saber quantos visitantes, quantos leads, quantas oportunidades, quantas vendas, qual o valor do ticket médio, qual é o valor do faturamento previsto. Então, a gente tem um sistema de gestão à vista. Por quê? A gente entendeu também que a gestão à vista faz com que todos se sintam parte do resultado. Né? Não tem segredo aqui. Aqui, para você ter uma ideia, aqui onde eu estou na FICAF, eu estou numa sala aberta de vidro, tá passando gente aqui, inclusive passou até um Papai Noel aqui vestido, né? Então aqui tudo é aberto, tudo é muito transparente. Né? Não tem por que eu ficar escondendo quanto que eu gasto com marketing. Uau, mas aí, Rafael, você está abrindo. Tô falando que funciona pra gente, tá? Aí você está dizendo que eu deixar escapar um segredo estratégico vai fazer o meu concorrente ser melhor do que eu? Não sei. Aí você precisa avaliar.
Porque hoje, a gente não olha para os nossos concorrentes, né? Com todo respeito aos nossos concorrentes, é claro, obviamente, mas a gente não olha para o Instagram da faculdade laranja, que é a nossa concorrente aqui, né? A gente olha para o Instagram do Nubank, a gente olha para o Instagram do Banco Inter, a gente olha para o Instagram do Banco Next, do Banco Neon, da Resultados Digitais, né? Então a gente se inspira em outros players de outros segmentos. Por isso que deixar vazar dados estratégicos, obviamente que não dados pessoais e sensíveis, obviamente, né? Para a gente não é nenhum problema. Então a gente adotou a cultura de gestão à vista aqui, ela dá muito certo, né? Ela favorece a motivação, as pessoas se sentem parte do resultado, né? Elas se sentem orgulhosas por isso. A gente teve orgulho de bater cerca de 250% de todas as nossas metas de funil em todas as etapas, né? Inclusive na etapa de visitantes e leads a gente bateu 400% da meta prevista. Então a gente ganhou também o terceiro lugar aí do melhor case de marketing e vendas do Brasil no prêmio Limitless, né, da Resultados Digitais aí no evento RD Summit. Então, basicamente, não é algo que atrapalha a gente, muito pelo contrário, a gestão à vista ela só veio a agregar e acrescentar cada vez mais. Rafael, uma pergunta que a gente faz sempre aqui para os nossos convidados, depois de tudo isso que você nos contou, né, do olhar de vocês para dados, desse mundo de dados e de todos esses temas que vocês vão num caminho muito diferente e com essa cabeça inovadora e cheio de criatividade também, qual é o indicador mágico? Qual é o número-chave de vocês? Assim, o que é um negócio que você acorda e você vai olhar? O que é o principal? É uma pergunta bem, bem difícil, mas vamos lá. Bom, eu acho que o indicador, né, que hoje traz para a gente uma noção da efetividade, né? Eu bato o olho nesse indicador, eu tenho certeza se a operação está saudável ou não. Com certeza é o indicador de ROI no LTV. Né? Então, basicamente, assim, por que ROI no LTV? Vou até explicar que a gente criou uma métrica aqui. Né? Como a gente tem um modelo de negócio que trabalha mensalidade, ou seja, recorrência, eu nunca posso considerar apenas um mês do cliente. Né? Então, imagina, eu invisto 1 milhão em mídia, aí o primeiro mês eu faturo, sei lá, 590 mil, nossa, quebrei o negócio. Mas não é assim que a gente mede. A gente precisa entender o tempo de vida do cliente, né? Multiplica o tempo de retenção médio em meses pelo nosso ticket médio, a gente vai chegar no nosso LTV, que é o Lifetime Value, né? Que é o valor de vida do cliente. E aí, baseado nisso, a gente pega o nosso CAC e faz a continha do ROI, para a gente entender. Né? Então, basicamente, o indicador-chave para a gente é o ROI no LTV, que devolve para a gente a seguinte resposta. Olha, sua operação marketing e vendas, sua operação marketing comercial, né? A gente olha também muito para o ROAS no LTV, só para contextualizar para o pessoal, o ROI é Return on Investment, né, que seria o investimento total, e o ROAS é Return on Ad Spend, né, que é basicamente o que a gente gastou ali com mídia paga. Então a gente olha para o ROAS no LTV, para entender se os nossos anúncios, se a nossa mídia paga está sendo efetiva, e depois a gente olha para o ROI, para saber ali se a nossa operação como um todo está sendo efetiva e lucrativa. Muito bom. Rafael, eu queria te agradecer pela participação, por contar tanto aí do que vocês têm feito na FECAF, agradecer seu tempo, e também te perguntar como que as pessoas fazem para te encontrar aí nas redes sociais, quem quiser acompanhar mais. Bom, basicamente aí eu tenho o orgulho de estar na primeira posição para Rafael Diniz no LinkedIn, o trabalho de SEO muito bem feito, com o meu próprio nome. Então, quem pesquisar aí Rafael Diniz no LinkedIn, muito provavelmente vai me achar com bastante facilidade, tá? Eu costumo fazer aí bastante publicações, costumo compartilhar bastante da nossa rotina aqui da FECAF, compartilho bastante da minha rotina também como gestor, né? Eu gosto muito da área de marketing, de vendas. Então, basicamente, ele é minha rede social mais fácil de me encontrar, Rafael Diniz aí no LinkedIn. Rafael, mais uma vez, muito obrigado. A gente falou de bastante livros aqui. Eu acho que, que eu me lembro, foi A Regra é Não Ter Regras. Eu citei o Todo Mundo Mente, o Hacking Growth,
Acho que são esses. Se tiver mais, vai estar na descrição do link. Quem chegou até aqui com a gente, indica para um amigo se gostou e dá 5 estrelinhas aí no podcast, que ajuda muito. E acho que por hoje é só. Valeu, gente!